Dê, conta para mim qual era o seu problema antes de conhecer De Bem com o Espelho. Eu nunca gostei de academia. Por várias vezes eu tentei fazer academia, pagava um ano, ia na academia 2, 3 vezes. Por não ter companhia, porque para ir na academia eu tinha que ser motivada por companhia, e porque eu não tinha paciência para ficar em aparelho, esperando, e falta de tempo também. Então, quando eu conheci o De Bem com o Espelho, eu vi essa parte de tempo, para mim, que foi muito importante. Então, assim, eu treino a hora que eu chego em casa, a hora que eu tenho um tempo livre disponível. Então, sacaneadas assim de vez em quando, mas o treino tá ali para fazer e acho que essa parte é muito legal. E o resultado, né? Eu já cheguei a fazer, um mês de academia e não vi o resultado que eu tive fazendo um mês certinho de treino em casa mesmo. Coisa que eu não imaginava que fosse fazer tanto resultado, tivesse tanto resultado assim. Então, isso foi uma das coisas que eu gostei bastante. Aquele antes e depois, assim, que você olha e fala, nossa, realmente mudou. E a Denise, eu tenho que falar, ela é a minha rainha dos antes e depois. Ela me manda as fotinhas sempre no WhatsApp. É, gente. É, E como você se sentia? Você falou que você pagava a academia e não ia. não, E também, quando você ia, você não via resultado. E como você se sentia com isso? péssima, péssima. Eu lembro que teve uma vez que eu tive um casamento. E aí eu paguei academia. Falei, não, vou ter um casamento, né? Vou pagar academia pra. Pelo menos no casamento eu tenho que ficar em forma. E aí fui na academia, me matei, achei que eu tivesse arrasado nos treinos e tal. Aí fiz. Foi quase 2 meses de treino. E aí quando eu fui olhar, eu falei, não, mudou nada, tá a mesma coisa. Eu acho que uma coisa que faltava muito é esse incentivo que na academia você não encontra. Uhum. E eu acho que para mim esse incentivo ajuda. Aquela mensaginha lá, cadê meu treino, Denise? Sabe? Show de bola. Isso ajuda, dá motiva a fazer o treino, a você ver a melhora, né? Então, e aquelas é frustrante, porque você paga uma coisa que você não usa. Então, você vai lá, paga, e academia você tem que fechar os meses, né? Por Sim. períodos lá. E aí você paga e você fala assim, tá, paguei e fui o quê? 2, 3 vezes na academia, não fui mais. Tá lá meu dinheiro, eles não vão me devolver. Vira sócia. Você É, paga e não... Show de bola. E como você conheceu De Bem com o Espelho e por que você decidiu dar um voto de confiança no programa, Ade? eu conheci o De Bem com o Espelho através de uma amiga minha, a Tati. A gente faz Kung Fu juntas. E eu vi a evolução dela com os treinos. E ela sempre me falava, Dê, fala com o Serginho, você vai gostar, e não sei o quê. E fez a maior propaganda, sabe? Só que eu Uhum. sempre fui meio assim com o treino. Bem. Como é que eu posso dizer? Preconceituosa, vamos dizer assim, vai. Eu acho que essa história de treino em casa, eu era daquelas que falava, não, isso não dá certo, isso não tem resultado. Não. E eu, Tati, não, você treina em casa, e ela treina, eu treino em casa, e eu faço treino, às vezes eu vou pra academia, e ele me acompanha e tal, eu falava, não. E aí eu fui vendo a evolução dela, e achei muito legal. E aí eu falei, vamos tentar, né? E aí foi Show. quando eu entrei em contato e achei sensacional o método, porque é bem adaptado para aquilo que você quer, né? Aquilo que você espera. São exercícios assim que não é nada assim absurdo. E aí é bom que você testa a sua própria capacidade, né? Às vezes você olha pro treino assim e fala, não, isso não vai dar certo. E aí quando você conclui todo, você fala, nossa, eu consegui.
No dia seguinte a gente xinga só um pouquinho, assim, mas tá tudo em ordem. Aquele exercício bestinha, né? Você fala, isso daqui não vai dar resultado. Aí Não, quando você fala, meu Deus, eu tô morta. você fala, olha pra ele e fala assim, não, mas pra que eu tô fazendo isso? Teve esses dias que eu fui fazer e a minha mãe olhava assim, mas você tá fazendo isso pra quê? Falei, mãe, isso aqui dá uma dorzinha depois, que você não faz ideia. Show. É bem assim. Deu. Em algum momento você pensou assim, não pode ser, meu. Emagrecer em casa, sem dieta restritiva, sem deixar meu gin de lado, porque eu sei que você gosta do gin. Não, Amo meu gin. porque tem um monte de gente que chega assim para mim e fala assim, não, Sérgio, não pode ser. Isso daí é só para você me vender mais um programa aí. Depois eu vou emagrecer. Você teve algum pensamento assim, desse general? O Sérgio só vai me vender isso daí, na verdade, não vai me dar resultado nenhum. Vai ser igual a academia lá. E se teve, como foi? Sim, pensei. Já confesso que no começo eu pensei. Por mais que eu tivesse visto a minha amiga ter o resultado, eu não acreditava. No começo, você faz o treino, e ainda mais quando você vê os treinos, que você faz os exercícios muito tranquilo, assim, você fala, não, tá tranquilo demais. Só que aí quando você começa a fazer e você começa a ver os resultados e você tira o antes e o depois, né? Porque eu gosto bastante de tirar o antes e depois. E então você começa a ver pequenas coisas, roupas. Eu era muito focada nessa questão da balança. Do tipo, deixa eu ir me pesar para ver se diminuiu o peso, para ver se, né? E eu percebi que o foco não era esse. Então eu saí do foco da balança e fui para o foco das medidas. E aí você percebe, você começa. E é onde você vê nas fotos. Aí você repara na roupa, você repara na hora de tirar as medidas. Você fala, nossa, olha, aumentou onde eu queria, diminuiu onde eu precisava, assim. Então, mas no começo, eu acho que pela experiência que eu tive na academia, de estar ali num equipamento e falar, não, se o equipamento não funciona, eu em casa não vai funcionar. Mas com o tempo você vê que faz uma diferença grande. E os treinos me ajudam muito, né? A minha ansiedade é algo que pega bastante. Então, os treinos em casa, eu acho que às vezes, por exemplo, eu não tenho tempo de ir no Kung Fu treinar. Mas é aquela semana que a ansiedade está assim gritando que se eu pegar uma barra de chocolate eu vou comer inteira. Então, hoje eu tento colocar, tá, tô vendo que a ansiedade tá muita, tô vendo que comer compulsivamente, aí eu falo, não, deixa eu fazer um treininho que eu sei que vai dar uma ajudada. Então, isso também me Show, ajuda bastante. show. E fala para mim, Dê, qual foi o seu maior resultado, assim, treinando em casa e sem ficar fazendo dieta restritiva, sem deixar sua cervejinha, seu gin no final de semana? Qual foi que você olhou e falou, nossa, realmente isso foi top? Olha, o mês que eu tava treinando certinho, né, bonitinho, assim, sem dar gasto no professor, entendeu? Eu reparei muito na perna. As pernas eu vi uma diferença muito grande. Coxa, o bumbum, que eu reparei bastante. Cintura, que eu não tinha. Então, é algo que eu vejo que aparece, volta, né? A silhuetazinha volta a aparecer, assim. Então, eu achei muito legal. Essa ideia de. Às vezes as pessoas não querem tirar a foto, né? Desse antes e depois. Mas você repara muito, celulite era uma coisa que eu tinha muita. Então eu vejo a diferença de uma foto para outra. Mesmo eu não pegando tão firme como eu estava no começo, a primeira foto que eu mandei lá quando eu comecei para agora, você vê uma diferença assim muito grande. Show. Show. E é muito louco, né? Porque essa questão da cintura para vocês, principalmente para roupa, é uma coisa que mata, né? Mata, mata, pega muito.
Esse último treino, inclusive, eu percebi bastante na famosa pochetezinha, né, da gravidez, que eu Ah, odeio. Então é. eu já percebi diferença, né, já nesses últimos que eu tava fazendo, isso eu já vi uma diferença grande. Coisa que eu falava assim, eu não vou perder nunca. É ficar aqui, faz uma lipo e tá tudo certo. E a Dê falou pra mim, ela mandou mensagem, falou, pelo amor de Deus, eu preciso perder essa pochetezinha aqui, que tá me atrapalhando, não aguento mais. Eu falei, não, fica calmo, vai dar tudo certo. Próximo treino você verá. Então, você viu, E você vê, porque é tudo personalizado, né? E você não deixou de comer o que você gosta e nem precisou ir pra academia, né? Dê? não, 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 não. Não É, deixei de tomar o meu gin maravilhoso. Continuei comendo as mesmas coisas, só que agora com os treinos, pelo menos umas 3 vezes na semana, né? Eu tento. show, é isso aí. E me conta um pouquinho sobre as suas maiores dificuldades e as suas maiores facilidades em aplicar o de bem com o espelho no seu dia a dia. Quais foram as dificuldades que você teve e quais foram as coisas que você falou, nossa, nem pensei que ia ser tão fácil assim. Eu acho que a maior dificuldade é colocar na minha cabeça que eu conseguiria fazer os treinos, né? Porque às vezes você tá ali e você faz um, você faz dois, no terceiro você fala assim, ah, não, não quero mais, eu vou desistir, não, não é pra mim. E aquele pensamento, pra que eu vou ficar fazendo? Não vai emagrecer, eu vou continuar assim porque eu já tentei outros métodos de emagrecimento também. E eu falava assim, não quero mais. Algumas vezes cheguei a parar num segundo, fiz o segundo e não quero mais. Mas aí você começa a trabalhar o seu consciente, né? Fala assim, não, eu tô Uhum. aqui, eu vou até o fim, eu vou conseguir. E eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito. Quando eu tô lá, que eu tá na terceira já, e você fala assim, não dá mais pra mim, você olha e fala, não, você consegue, vamos lá. Você chegou até aqui, então você continua. E eu acho Show. que a facilidade, eu acho que em relação aos horários, de eu poder ter o meu horário, né? De eu fazer o meu horário de treino. Uhum. Então, às vezes, eu me adapto. Então, eu já percebi, por exemplo, o meu dia muda se eu faço um treino de manhã antes de ir para o trabalho. Eu me sinto mais disposta, bem mais bem-humorada, porque eu acordo num mau humor terrível. Então, eu percebo que muda bastante. Quando eu Show. chego, às vezes já aconteceu de eu fazer um treino de Kung Fu, chegar em casa e fazer um treino também, do de bem com o espelho. Uhum. Porque às vezes você tá mais motivada, né? Então, e quando você começa a ver os resultados, eu acho que isso te motiva mais ainda. Então, eu acho que essa parte de ter flexibilidade de horários, eu acho que facilita muito. Legal. E como você se sente agora? Olha, eu me sinto muito bem, os resultados estão vindo. Eu Sim. acho que assim, eu posso tomar um pouco mais de vergonha na cara e fazer meus treinos mais certinhos, sabe? Eu nunca Mas, vou falar isso para um aluno. Eu sou muito bonzinho, eu sou fofo, eu não mando essas coisas para eles. não, né? Não. Então, assim, eu acho que quando você quer uma mudança, você tem que ser essa mudança. Então, você tem que primeiro aceitar que você quer mudar. E eu tô naquela fase que eu quero mudar, eu quero aquela de olhar no espelho e se sentir bem com o que você tá vendo. Essa questão da pochete, da barriga da gravidez, era uma coisa que me incomoda muito. E estar vendo o resultado, tá vendo como ela está assumindo, como o fato de colocar uma calça ela já não fica tão aparente, é algo que me motiva a continuar. Então, e não precisar cortar, restringir a minha alimentação, né? Eu gosto do meu chocolate, gosto do meu gin, então é algo que eu consigo continuar e ajustar o corpo, e saúde, né? Eu acho que para a saúde também
é algo que a gente tem que pensar lá na frente também, né? Porque a pessoa tá ficando velha, então tem que pensar na saúde um pouquinho também, né? Super jovem, como fala a Tati, né? Super jovem. É, E conta para mim, conta para a galera, por que você indicaria o programa de Bem com o Espelho para outras mulheres? primeira coisa, eu acho que pelo incentivo do Serginho, que é sensacional. É Obrigado. de verdade. No, Eu tento, eu tento. de verdade. Às vezes a gente Obrigado. não faz o treino e já espera a bronquinha depois e fala assim: eu sei que eu vou tomar bronca porque eu não fiz o treino, sabe? Mas é aquele tipo de mensagem que motiva, que você fala assim: tá, tem alguém aqui, tem alguém ali olhando e, e também quer uma melhora, quer ver o meu melhor, quer ver um resultado melhor, né? Acredita em Sim, mim, assim. Então, eu acho que ele é um programa muito sensacional para todas as pessoas. Para quem já passou por academias, treinos diferentes e que não deram resultado, eu super indico de olhos fechados, porque hoje até minha mãe está querendo entrar no De Bem com o Espelho, show de porque bola. ela disse que está vendo resultados. Então, assim, é, eu acho que o incentivo e os exercícios, quando você começa a fazer, você mesma se motiva. Então, você testa as suas capacidades. E isso é muito Show. legal. Às vezes a gente não E a gente acha que não, preciso do peso, preciso do eu era muito dessas, já preciso daquele pezinho, vou comprar o pezinho, vou comprar não sei o quê. E você começa a perceber que você consegue trabalhar com o seu próprio corpo e às vezes um treino de perna que você tá lá 2 vezes, na terceira você não consegue subir, você fala: caramba, não preciso do pezinho. Então, eu super indico, de olhos fechados, sem dúvida nenhuma. Não tenho nada do que falar mal do treino. Só xinga um pouquinho, mas ele já tá acostumado, então. Às vezes eu mando umas mensaginhas lá. eu fico esperando, porque a D, a gente tem um combinado. Toda vez que ela treina direitinho na semana, ela ganha uma dancinha. Aí eu Eu ganhei pego uma dancinha. aquelas figurinhas. Aí eu falo, meu, tô cheio de figurinha nova de dancinha aqui, mas você não me ajuda, você não tá colaborando comigo. Né, Dê? Tem que ter dancinha. Não, já falei, se eu treinar uma semana seguida, ele tem que mandar um videozinho dançando uma dancinha do TikTok. Nossa, aí vai ser demais. Eu vou mandar, Ó, eu mando mesmo. uma semaninha de treino Tá, seguida, bonitinha. tá assumido aqui, compromisso. Tá assumido. Eu mando mesmo. Eu faço qualquer coisa por vocês. Vocês são a minha motivação, né? Todo dia eu quero mais por vocês. Vocês são a minha maior motivação, não tenho que falar. A última do dia, vamos lá. Imagina que Diga. você, hoje, a Denise de hoje, está de frente com a sua antiga Denise. E a sua antiga Denise te pedisse ajuda para ela melhorar a celulite, melhorar a cintura, melhorar a qualidade de vida dela mesmo e ver o futuro dela, né? O que você diria para ela? Faça sua matrícula no De Bem com o Espelho. Agora. Essa é boa, meu. Essa é boa, legal. Show de bola. Não, mas é legal. Queria te agradecer muito, viu, Dê? A gente briga bastante, mas a gente briga porque eu busco sempre o melhor resultado para vocês, né? Eu brigo com a Tati, eu brigo com você, eu brigo com a Mari, vai ser a próxima que eu vou entrevistar. Mas é tudo porque eu tenho muito carinho. Eu acho que a minha busca é sempre para ter o melhor para vocês, porque o resultado de vocês é o meu resultado e todo mundo fica feliz. Então, quando eu recebo os antes e depois de vocês, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu viro assim e falo: nossa, velho, olha isso, né? Como pode, né? É uma coisa que eu falo: caramba, tá dando certo. E Sim. isso é muito motivante para mim também. Eu que agradeço.
essa Valeu. sua motivação que faz com que a gente continue querendo treinar e continue querendo melhorar cada dia. De verdade. Gosto demais. Eu acho que foi uma mudança muito grande para mim. Então, quero continuar, vou voltar firme nos meus treinos, só para, inclusive, para ganharmos dancinhas, que agora eu vou ter que Né, mostrar as dancinhas para todo mundo. agora é esse compromisso aí, hein, meu? Eu quero ver, eu vou ficar esperando essas 2 semanas. Eu vou pôr aqui na minha lousa. O dia de hoje eu vou contar quantas semanas vai levar para fazer essa dancinha do TikTok. Olha, acho que você tem que se preparar já para a semana que vem, hein? Oi, Semana vou que ficar vem já esperto, teremos hein? dancinhas, hein? Então tá bom, quero ver. Mas show de bola. E obrigado pelo seu depoimento, Dê. Eu sempre falo que vocês. Porque eu falado de Bem com Espelho é igual um pai falando do filho, uma mãe falando do filho, né? Você não fala mal do filho, né? Mas, nossa, é Não. muito bom, é legal. A mulherada ela emagrece e dá certo e tal. Mas vocês falarem para outras mulheres, né? Porque cada vez mais eu vejo mulheres frustradas, recebo mensagens de mulheres que muitas vezes estão com dificuldade no relacionamento, estão com dificuldade de saúde, estão com outras dificuldades até de autoestima mesmo, depressão, e elas não fecham exatamente pelo motivo que você relatou, né? Já foram para academia, já fizeram outros programas de treinamento gravado e tal, e não tiveram resultado. Então, elas ficam super descrentes. Então, eu agradeço pela Sim. sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Então, show de bola. Vou encerrar aqui. A gente vai se falando e vamos embora, porque, afinal de contas, eu quero ver as dancinhas. Vamos ver se vai rolar mesmo. Dancinha, teremos dancinhas. Beijinho, Dê. Obrigado. Beijo. Imagina.